E, gente, a Frente Parlamentar Capixaba pela Juventude, presidida pelo deputado estadual Sérgio Majesco, do PSDB, que está aqui ao meu lado, realiza uma audiência pública em São Mateus na noite desta quinta-feira. Em pauta, o direito à educação, os trabalhos e trabalho para os jovens, né? Deputado, a ideia então é ouvir o clamor desses jovens nossos ali, né, os mateenses. Dos jovens e também de toda a comunidade em relação às políticas, né, direcionada a essa parcela da sociedade, principalmente na questão educacional, porque a audiência pública que nós já realizamos, a mesma em Vitória, agora estamos em São Mateus e pretendemos ir ao sul do estado também, que é relacionada à questão educacional. Então você tem, nós temos como tema dessa audiência, juventude, direito à educação e ao trabalho, que são coisas que estão sendo negadas à juventude, principalmente à parcela mais pobre da sociedade. Né? E aqui no estado que a gente tem visto, através de fechamento de escolas, enfim, que parte dessa juventude está sendo expulsa da escola, ao invés de estar sendo acolhida por ela. Né? O deputado Sérgio Majesco também é professor por formação. Deputado, mas a gente vê algumas ações aí. O governo do estado, por exemplo, implementou recentemente o projeto Escola Viva, né? O senhor sempre tem falado lá na Assembleia, não concorda muito com esse modelo, por que exatamente? Então, as pessoas confundem um pouquinho o meu posicionamento. Não é que eu concorde ou discorde do modelo. Eu nem discuto o modelo, e eu acho que talvez até seja bom. A questão é a seguinte, você tem, por exemplo, foi implantado aqui em Linhares um modelo desse, numa das melhores escolas daqui de Linhares. O Bartovino Costa. O Bartovino, que eu já tinha visitado no ano passado. Eu já visitei praticamente todas as escolas de Linhares, já visitei 187 escolas estaduais em praticamente todos os municípios do estado. Então, atende a uma clientela mínima. Em compensação, você tem escolas em péssima situação aqui em Linhares. Por exemplo, os dois polivalentes, o Poli 1 e o Poli 2. Uma situação extremamente precária em termos de estrutura. O que o governo está fazendo por essas escolas? Porque ali, só dessas duas, que são só dois exemplos, poderia citar mais. Então, à medida em que eu estou oferecendo para 500 alunos uma escola modelo, um projeto modelo ali no Bartovino, o que eu estou oferecendo para os alunos do Poli? Nada. Então, assim, eu estou fazendo propaganda de um modelo fantástico e abandonando o resto. Então, ótimo, não dá para fazer escola viva em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, etc. Tem que ser progressivo. Mas enquanto isso não vai ser para todo mundo, porque se for implantado o modelo escola viva na medida em que o governo está dizendo, nós vamos demorar quase 50 anos até que tenha escola viva para todo mundo em todos os estados. Então, claro, o governo pode fazer esses modelos escola viva quanto ele quiser. O que ele não pode é abandonar e fechar escolas como ele está fazendo. Então, assim, olha, eu não posso dar esse modelo para todo mundo. Então, assim, vamos reformar os dois poli, vamos dar uma estrutura decente para aqueles alunos, vamos climatizar as salas para ter um pouco mais de conforto, para o aluno se sentir melhor na escola, vamos dar um auditório decente, um laboratório de ciências naturais decente, uma quadra de esporte, né? E não está sendo feito nada. Então, o governo mascara a realidade. À medida em que ele faz uma propaganda gigantesca do modelo Escola Viva, ele esconde o que está acontecendo nas outras escolas. Então, a minha questão não é criticar o modelo da Escola Viva, porque não me interessa discutir isso. O que me interessa discutir é o que o governo está fazendo, ou melhor, o que ele não está fazendo para a maioria absoluta dos alunos e das escolas. Perfeito. Deputado, a gente nota, né, a gente que já passou dos 40 e viu que a educação hoje, ela, claro, é muito diferente de anos atrás. Eu quero crer que ela seja mais inclusiva, porque hoje a oferta de vagas é muito maior do que se tinha no passado. O acesso à universidade hoje está muito mais facilitado. Parece que, assim, o acesso aumentou, mas os problemas pioraram, eu imagino. O senhor... Então, olha só, hoje os nossos governantes, e isso em todos os níveis, eles descansam sobre o discurso de que eu estou oferecendo a vaga, né? Olha, tem vaga para todo mundo. Não, eu estou dizendo isso porque hoje a gente tem, por exemplo, a cota do negro, a cota do pardo, que não existia antigamente. Então, só que à medida em que você criou assim, uma escola para todo mundo, né? A escola antigamente, às vezes as pessoas falam assim, lá nos anos 50, 60, a escola era muito melhor do que hoje. Ela era muito melhor porque ela era por uma minoria. Né? Ela era para poucas pessoas, eram os filhos basicamente da classe média, classe média baixa, classe média alta que ia para a escola.
À medida em que a escola se democratizou, e nós, então, né, se criou e se expandiu pelo Brasil, uma escola realmente democrática, uma escola para todo mundo, não se criou condições para que essa escola funcione para todo mundo. Então, você passou a ter, numa escola, um aluno que tem uma família estruturada, que os pais, né, conseguem mantê-lo muito bem e tal, e para o aluno ali, extremamente pobre e miserável, que este aluno, eu preciso criar possibilidade dele se manter na escola. Não basta eu dar a vaga, ó, o mesmo direito que eu sou pobre e miserável tem, você que é rico tem de frequentar a mesma escola. Não, mas eu preciso da condição que você tem, que seu pai lhe dá, eu não tenho. Então a possibilidade de eu não acompanhar essa escola, de eu abandoná-la, é muito maior. Então aí é que entra as políticas públicas educacionais, elas não podem girar apenas no fato de que eu estou oferecendo a vaga com a escola para todo mundo. Eu tenho que ver quem são essas pessoas. E aquelas que não têm as mesmas condições, elas precisam de um outro apoio. Elas precisam de outras políticas. A gente tem muito, aliás, no país inteiro, né, a evasão escolar é altíssima e eu imagino que em função disso, filhos de pobres, pessoas que não têm condições de... Então, olha só, a escola, por que as pessoas abandonam tanto a escola? Né? Tem motivos variados. Aí quase sempre quer se colocar a culpa assim, a culpa é da escola, os professores não dão uma aula direito, não dão uma aula atrativa e tal. Então você tem o problema da qualificação do professor hoje. Quem quer ser professor no Brasil com o salário miserável que se paga a essa classe, em escola sem estrutura, sem infraestrutura, sem nada. Então nós temos o problema da qualificação do professor. Segundo, você tem uma escola quase caindo na cabeça do aluno, você tem uma escola que não tem quadra de esporte, não tem uma sala de informática decente, aí você quer convencer um menino lá da periferia, muito pobre, que se ele frequentar aquela escola, ele vai ser uma pessoa que vai progredir na vida, que vai ser muito melhor. Então, assim, eu preciso tornar essa escola atraente, mas quer-se acreditar que o único responsável por isso é o professor. Olha só, eu posso ser o melhor professor do mundo, eu vou dar aula numa sala, eu vou pegar de novo o exemplo dos polivalentes daqui de Linhares, que precisam de uma reforma urgente. Essas escolas são extremamente quentes. Então você agora, com fechamento de turno, você tem salas com 50 alunos. Você imagina isso em outubro, novembro, fevereiro, meses extremamente quentes. Aí você vai querer que esse menino preste atenção, que ele goste de vir na escola, por melhor, né, que eu seja como professor. Então, assim, nós precisamos, eu entendo que não dá para fazer tudo de vez. E aquilo que eu tenho dito muitas vezes, né, porque às vezes as pessoas dizem, você quer que o governo revolucione tudo. Não é isso. Então, assim, o que nós podemos fazer de imediato que vai ser bom para todo mundo, assim, que vai favorecer o aluno, que vai favorecer o professor e que vai melhorar o rendimento? Começar agora. E aí, aí eu poderia pensar assim, olha só, vamos climatizar as salas, principalmente das áreas mais quentes do estado. Isso já seria uma forma de melhorar o trabalho do professor, do aluno se sentir um pouco melhor na sala de aula. Então, assim, existem soluções. Existem soluções. Não dá para você transformar tudo de vez, e eu sei perfeitamente disso, não seria leviano a ponto de estar fazendo uma discussão rasa dessa forma. Mas o que eu noto é que, aqui no estado principalmente, o governo criou esse projeto que você já mencionou, faz uma propaganda imensa e abandona. Você não vê nenhum outro projeto para melhorar a situação das outras escolas e dos outros alunos em andamento, né? Ok, é um assunto assim que rende uma conversa longa, educação é um tema amplo, né? A gente precisa realmente avançar, mas eu preciso mudar de assunto, deputado, aproveitando sua passagem por aqui. Como é que o senhor avalia aí essa situação política do país, né? A economia afetada, bastante afetada com essa corda bamba aí da presidência, né? Se vai ter impeachment, se não vai ter. Pois é uma situação complexa que eu acho que nem o mais renomado analista político arrisca fazer uma análise para o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a um ano. Mas na minha visão pessoal, nós estamos num momento crucial. Eu conversava antes ali com o Giovanni e dizendo, né, que nós estamos num momento crucial. Nós estamos numa encruzilhada. Ou nós aproveitamos essa oportunidade para fazer uma limpeza real no país, ou nunca mais nós vamos conseguir. A economia está... Aí algumas pessoas começam com o discurso que a Lava Jato está acabando com o país. Não. Esses corruptos que sempre estiveram no poder acabaram com o país. E agora é a hora de limpar. Então, assim, ou a gente aproveita, mesmo a duras penas, esse momento para livrar o país de tanto verme que sempre acabou com a nação, ou nós vamos conseguir fazer isso nunca mais. E também que isso sirva de lição, porque as pessoas ficam ligadas assim, olha lá o que está acontecendo em Brasília, olha lá. Então, olha só,
aqueles que nos assistem, olha o que está acontecendo aqui no estado, olha o que está acontecendo nos seus municípios também, porque essa história ela se repete. Não adianta achar que isso só ocorre em nível nacional. Essa é uma questão geral. Deputado, o senador Aécio Neves, inclusive é do PSDB também, isso trouxe assim, um incômodo para o senhor e para os demais colegas de partido aqui no Espírito Santo, essa situação dele agora afastado do cargo? Olha só, eu acho que os partidos, se eles quiserem sobreviver, 2018 está aí, né? Eleições gerais no ano que vem. O partido político que ano que vem quiser se apresentar como alternativa, ele tem que demonstrar agora o seu diferencial. E os partidos, e aí todos praticamente envolvidos, principalmente os mais envolvidos, sobretudo os grandes partidos, o que a gente tem notado é que eles são muito condescendentes com seus membros. Então eu acho que todo partido, olha só, ninguém pode ser condenado previamente, claro, mas você não pode ocupar cargo de chefia do partido sendo delatado, por exemplo. No caso específico do Aécio, nessa situação, na minha posição como deputado e como cidadão, eu acho que não tem perdão, as provas são muito robustas. Então, assim, aquilo que eu disse, que deveria valer para o PSB e para qualquer partido, você quer reformar mesmo, todo mundo fala em reforma política o tempo inteiro, mas nenhum partido faz reformas internas. Então, assim, olha só, vamos limpar a nossa casa primeiro, para depois a gente falar de reformas, né? Como diz um ditado oriental, quer reformar o mundo? Comece arrumando o seu quarto. Então, para mim, é assim, não interessa quantas pessoas e quem são as pessoas envolvidas, elas deveriam ser expulsas do partido. E a gente renovar o partido de verdade. Enquanto isso não ocorrer, porque se você deixa passar, se as coisas forem continuar como estão, nós vamos ficar só no discurso, né? Perfeito. Só para a gente finalizar aqui, aproveitando, né, essa questão política que a gente está falando aqui, deputado, eu sei que, claro, está muito longe ainda, mas a gente já deve pensar nas eleições de 2018, falta aí um pouco mais de um ano, né? O senhor estreou como deputado, né? É o primeiro mandato do senhor. Tem algum projeto já engatilhado para o ano que vem ou é algo que o senhor ainda não está pensando? Não, olha, eu pensar seriamente, porque são tantos problemas que tem a sociedade agora com tudo isso que está acontecendo, tanto no estado quanto no país, que não me sobra muito tempo para falar e para discutir, para pensar um pouco mais profundamente nisso. E eu sei que está se aproximando 2018 e a gente tem que pensar nisso. Eu tenho recebido convites de outros partidos, mas assim, não é que eu pense em mudar de partido e propostas de candidatura para o ano que vem. Isso é uma coisa que eu vou conversar muito ainda e pensar bastante, porque as pessoas têm me oferecido várias possibilidades, né? Mas eu tenho que pensar agora, me focar naquilo que eu preciso fazer como parlamentar e dar resposta à sociedade e deixar para pensar isso talvez a partir do segundo semestre. Perfeito. O bate-papo de hoje foi com o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB, ele que é o presidente, né, que comanda essa frente parlamentar, né, pela juventude da Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui nessa prestigiada emissora e agradeço a vocês e gostaria de deixar o meu grande abraço aqui para toda a população de Linhares, um município tão acolhedor e tão próspero. Perfeito. O pessoal da Grande Vitória também nos acompanha pelo canal 20 da RCA. Obrigado pela audiência. Bom, minha gente, esta edição do Sinotícias está terminando. Você pode continuar contribuindo com o nosso telejornal. Envie sugestões para o nosso canal no facebook.com/tvcim Linhares. Acesse e reveja esta entrevista também no nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco, o telefone aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.